Olha, prosseguindo com o acidente do trabalho. As empresas e o empregador doméstico devem informar a ocorrência do acidente do trabalho. Então, por exemplo, o seu empregado sofreu um acidente. Você tem um prazo determinado pela lei para fazer essa comunicação do acidente do trabalho. Esse documento a gente chama de CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho. Então, olha, cabe à empresa ou empregador doméstico comunicarem à Previdência Social a ocorrência do acidente de trabalho, mas deve observar os prazos. Qual? O prazo que a empresa e o empregador doméstico têm é de até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente de trabalho. Então, o acidente ocorreu num domingo, né? Qual é o primeiro dia útil? Na segunda. Então, na segunda-feira, imediatamente, já deve fazer a comunicação. Agora, se for em caso de morte, se aquele acidente ocorreu e causou a morte do segurado, eu não posso esperar o primeiro dia seguinte, não. Eu tenho que comunicar à autoridade competente que houve um acidente. Eu tenho que emitir a CAT e fazer aquela comunicação. Então, em caso de morte, imediatamente. Caso que não é de morte, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente. Professora, mas se a empresa não fizer, o empregador doméstico não observar esse prazo, estão sujeitos à multa, né? A multa aplicada pela Previdência Social. Pois é. Agora, se mesmo assim a empresa ou o empregador doméstico não fizerem a emissão da CAT, a comunicação, outras pessoas poderão emitir. Outras pessoas podem emitir a CAT. Como? Olha aqui. Na falta de comunicação por parte da empresa, ou mesmo do empregador, né? Poderão formalizar a CAT o próprio acidentado. Quem é o acidentado? O empregado doméstico e o trabalhador avulso. O segurado especial não tem como emitir CAT, né? Os seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu. Assistiu quem, gente? O acidentado, aquele que sofreu o acidente do trabalho. Ou qualquer autoridade pública pode fazer a comunicação da CAT. Só que essas pessoas, o próprio acidentado, os seus dependentes, o sindicato representativo, essas pessoas não estão sujeitas àquele prazo, imediatamente em caso de morte, ou até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente. Não. Por quê? Porque aqueles prazos são para a empresa, para o empregador. Eles não estão sujeitos ao prazo e nem à multa, porque eles só passam a emitir se houve a falha, houve a falta de comunicação da empresa ou do empregador doméstico, né? Vamos a uma questão para a gente ficar bem na fita aí, como diz o outro, né? No que se refere aos regimes previdenciários, julgue o próximo item. No caso de empregada de determinada empresa morrer em seu local de trabalho, em decorrência de queimaduras sofridas durante um incêndio ocorrido no seu horário de trabalho, a empresa será obrigada a comunicar o acidente à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ainda que o incêndio não tenha sido intencional. Primeiro, vamos verificar se o que ocorreu com essa empregada é um acidente do trabalho. Porque se não for, a empresa não tem obrigação de fazer a comunicação. Então, vamos ver se é um acidente do trabalho. Ora, essa pessoa vai morrer no local do trabalho. Então, está lá no local de trabalho. Por quê? Porque houve um incêndio
ocorreu um incêndio no horário do trabalho e no local do trabalho dessa pessoa. E ela morreu em decorrência de queimaduras sofridas durante esse incêndio. Pergunto, eu posso considerar esse acidente ocorrido em local e no horário do trabalho, em razão de um incêndio, ainda que não seja intencional, eu posso considerar isso como acidente do trabalho? Posso. Eu posso equiparar a acidente do trabalho. Por quê? Porque o artigo 21 da Lei 8.213 equipara o acidente ocorrido dentro do local e do horário do trabalho, né, no local e no horário do trabalho, em caso de desabamento, incêndio, inundação ou outros casos fortuitos ou de força maior. Nesse caso aqui vai ser considerado acidente do trabalho. E sendo considerado acidente do trabalho, nós vamos ver o seguinte: cabe essa empresa fazer a comunicação do acidente do trabalho? Sim, emitir a CAT. Qual é o prazo que ela tem que cumprir? Ora, a empregada morreu. Se houve caso de morte, a comunicação tem que ser feita imediatamente à autoridade competente. Então, nesse caso, diz que a empresa será obrigada a comunicar o acidente à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ainda que o incêndio não tenha sido intencional. Está errado. Por quê? Esse prazo de até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente, ele é válido. Ele é para acidentes que não causam a morte do segurado. Nesse caso aqui, houve a morte. A empregada vai morrer. Então, se houve morte, tem que ser a comunicação feita imediatamente. Então, portanto, esse item aqui, essa alternativa é errada, né? Ela está errada. Então, cuidado, muitas vezes, uma questão aparentemente simples, você pode fazer uma análise imensa. Primeiro, se tem obrigação da CAT, tem que primeiro caracterizar aquele acidente. É acidente de trabalho? Porque se não for, não preciso, né? E se for, eu tenho que saber qual é o prazo que a empresa tem que cumprir. E se a empresa não cumprir, quem é que pode cumprir, né? Gente, é muito importante para vocês verificar o seguinte: toda vez que há um acidente de trabalho, a gente sabe que a obrigação da empresa ou do empregador doméstico é de quê? De comunicarem à Previdência Social. Mas muitas vezes isso não acontece. Mesmo que estão sujeitos à multa, eles não fazem. Mas o segurado não pode ser prejudicado. Por quê? Ele não pode estar vinculado à CAT para que o seu benefício previdenciário seja caracterizado como decorrente de acidente de trabalho. Por quê? Porque senão a empresa vai preferir não emitir pelas consequências que ela tem, daqui a pouco você percebe. O que a lei fez? No artigo 21A, ela permite a perícia médica da Previdência Social de analisar, né, de periciar o segurado e verificar ali se realmente o evento que causou a incapacidade temporária, permanente, total ou parcial, se essa incapacidade decorreu de um evento que pode ser caracterizado como acidente do trabalho. E aí ela vai caracterizar o benefício como de natureza acidentária. Veja, a perícia médica do INSS poderá também caracterizar a natureza acidentária da incapacidade. Natureza acidentária significa, poderá caracterizar aquela incapacidade como decorrente de acidente do trabalho. Quando constatar a ocorrência
de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na classificação internacional de doenças. Ora, pode ser que eu apresente ali uma incapacidade causada por uma doença. E a perícia vem e caracteriza aquela doença como acidente do trabalho. Como? Por quê? Ela vai verificar o nexo de causalidade entre o agravo sofrido e o trabalho que a pessoa desenvolve, né? Decorrente da relação entre a atividade da empresa e a doença. Aí ela vai caracterizar a incapacidade como de natureza acidentária, a incapacidade decorrente de acidente do trabalho. Se ela faz isso, se ela caracteriza, ela vai ter que notificar a empresa ou o empregador doméstico. Por quê? Porque eles têm determinadas obrigações quando o benefício concedido pela Previdência Social é caracterizado como acidentário, como decorrente de acidente do trabalho. Então, quando ela notifica, olha, a empresa ou o empregador doméstico, ou mesmo o segurado, poderão recorrer da decisão. Para quem? Para o órgão de recurso, né? Para um órgão colegiado de recursos contra decisões do INSS. Então, para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Esse recurso, ou da empresa, ou do empregador doméstico, ou mesmo do empregado, do segurado, ele é recebido somente no efeito suspensivo. O que significa que o recurso será recebido no efeito suspensivo? Enquanto a gente aguarda o conselho julgar esse recurso, aquela decisão da perícia caracterizando a natureza jurídica do acidente como acidentária, como decorrente de acidente de trabalho, fica suspensa. Então, o recurso tem efeito suspensivo. O recurso, ele suspende aquela decisão, né? Até que o conselho aí dê a sua palavra na área administrativa, no âmbito administrativo, a sua palavra final. Certo? Agora, caracterizando um acidente como acidente do trabalho, típico, atípico ou por equiparação, ou mesmo caracterizando através da perícia médica, aqueles benefícios que serão concedidos em razão desse evento chamado acidente do trabalho, serão chamados esses benefícios de benefícios de natureza acidentária ou benefícios acidentários. Benefício de natureza acidentária ou benefício acidentário. Então, toda vez que você ouvir dizer, eu estou recebendo auxílio doença acidentário, você tenha certeza que a incapacidade que levou esse segurado ao benefício é uma incapacidade decorrente de acidente do trabalho. Pode ser acidente típico, pode ser acidente atípico, pode ser acidente por equiparação. Agora, se eu, nas minhas férias, lá, tranquilamente, passeando, eu, de repente, não percebo muito o solo que eu estou pisando, escorrego, caio, machuco, quebro o fêmur, e gente velha não pode quebrar fêmur, né, gente? Quebro o fêmur e fico afastada do meu trabalho. Ora, eu vou ficar incapacitada para o exercício do meu trabalho. Eu tenho direito ao auxílio-doença? Vou ter. Só que o meu auxílio-doença não vai ser acidentário. Professor, acabou de sofrer um acidente, só não quebrou o fêmur. Mas esse acidente meu é acidente do trabalho? Não. Então, o meu benefício
ele terá natureza não acidentária. Mas foi acidente, mas não foi acidente do trabalho. Quando a gente utiliza o termo acidentário, é acidente do trabalho. O acidentado, com acidente do trabalho. O legislador assim entendeu, e você também vai entender. Eu estou aqui dando aula para você, feliz da vida, a gente conversando e tal, de repente eu desequilibro, caio. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos e minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte, encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.